Boa noite. A Diocese do Funchal assinalou ontem 500 anos. A história da Diocese está a ser comemorada ao longo desta semana e em setembro um congresso internacional vai analisar os momentos mais marcantes da cultura e da religião católica naquela que foi a primeira Diocese fora do continente europeu. José Eduardo Franco é historiador, investigador e presidente da comissão organizadora do Congresso dos 500 anos da Diocese do Funchal e é o convidado de hoje do programa em entrevista. Muito boa noite, professor. Este é um congresso que acontece entre os dias 17 e 20 de setembro deste ano. O que é que se pretende com este encontro? Este encontro pretende reunir especialistas de diferentes áreas científicas para estudar a nossa Diocese no plano da história e da marca cultural, científica, nas mais diferentes áreas que a Diocese deixou, não só na sociedade madeirense, na construção da nossa região ao longo destes 600 anos, porque a Diocese foi fundada, portanto, há 500 anos, mas a ação da Igreja vem de trás, estruturando a primeira cristandade que aqui se criou em concomitância com o primeiro povoamento. E que temas é que vão estar em debate? Vão estar temas das mais diferentes ordens, começando pela história, passando pelo estudo do património, da arte, o legado artístico e do património monumental edificado, erigido à sombra da Diocese, é absolutamente extraordinário e é o melhor património que nós temos para mostrar. É muito diferente do património nacional? Aliás, a nível nacional, a Igreja também foi uma grande promotora, financiadora e construtora do património edificado. Se olharmos para a paisagem portuguesa, como também para a madeirense, os grandes monumentos nacionais, que são as nossas joias monumentais que temos para oferecer aos turistas que nos visitam, foram erigidos à sombra da Igreja. Basta pensar nos Jerónimos, na Batalha, na Mafra, no Mosteiro da Aroca. Portanto, a paisagem portuguesa está salpicada de uma rede de monumentos que foram erigidos. Nós aqui temos mais arte sacra, digamos assim. Não, o património da cidade velha, podemos dizer assim, começando pela Catedral e depois a sua expressão no Museu da Arte Sacra, mas pensando também nos conventos, o Convento de Santa Clara e um conjunto de igrejas com património extraordinário artístico, foram erigidos precisamente à sombra da Diocese e no quadro da construção de uma igreja madeirense compaginada com aquilo que era o sentir religioso da população, que procurava erigir os seus templos e monumentos e edifícios para serviço da Igreja e do culto, precisamente com a qualidade que era apanágio dessas construções, porque havia sempre a ideia que, impregnada e próprio daqueles que se sentem católicos e participantes da comunidade cristã, que para Deus devíamos dar o melhor. Assim procurávamos que os templos fossem ornados com as peças de arte melhores, com o material melhor, de forma a que aquele espaço que abrigava a comunidade em oração para prestar culto a Deus fosse enquadrada precisamente por uma construção que fosse digna de Deus. E é por isso que se compreende, e à luz desta motivação fundamental, que se compreende que a Igreja, na cultura ocidental, na civilização ocidental, seja a grande promotora e patrocinadora da grande arte, por exemplo, europeia, mas não só, a nível internacional, porque esta motivação religiosa central permitia depois criar um património vastíssimo que ainda hoje faz o grande património da Europa cristã. Que investigadores é que já confirmaram a presença neste congresso? Há mais de 100 investigadores convidados e confirmados das mais diferentes áreas, da história, da sociologia, da ciência política, das ciências literárias, da filosofia, também das ciências exatas, porque também a Igreja foi promotora e criadora de ciência, e na Madeira também houve padres cientistas que se destacaram, mas também da área
da comunicação social, porque na Madeira a Igreja está ligada à origem da imprensa e da comunicação social. Até hoje, grandes figuras formadas na Igreja e grandes agentes da comunicação social, jornalistas, diretores de jornais e de revistas, ou eram padres ou foram formados na Igreja e que depois, com aquilo que aprenderam, com esse saber qualificado que receberam nos seminários da Igreja Católica, depois também desenvolveram competências na área da comunicação social. Por exemplo, não podemos compreender nem conhecer a história da imprensa da Madeira, dos jornalistas da Madeira, sem o papel da Igreja até aos nossos dias. Mesmo se olharmos para o panorama atual dos órgãos de comunicação social, vemos muita gente que foi formada na Igreja Católica que agora atua nesses órgãos. Edgar Morin, está confirmado? Sim, Edgar Morin é uma das figuras relevantes do pensamento internacional, é considerado um dos maiores pensadores vivos da humanidade, que tem pensado as questões da sociedade, da globalização, da ciência e dos seus métodos. Portanto, é um filósofo que que tem uma reflexão sobre as mais diferentes áreas da vida do homem em sociedade. E, portanto, é um homem que também pensa a globalização, o momento presente e os grandes desafios que se apresentam à humanidade no quadro da nossa aldeia global, como costumamos designar metaforicamente a globalização, a era de globalização em que hoje vivemos. E Edgar Morin, portanto, é uma figura que nos ajuda também a pensar a Diocese no quadro global e a sua vinda, portanto, prestigia o Congresso e, ao mesmo tempo, é a forma da Madeira estar também ligada a estes pensadores e ser colocada também no centro da sua reflexão. Porque um Congresso, para que é que se faz um Congresso? Porque, de facto, a nossa história estava muito esquecida. A Diocese, sabia-se que fazemos parte dela, os que se sentem católicos e que vivem na Madeira, sabem que existe esta estrutura que organiza esta igreja local aqui na região autónoma da Madeira, mas pouco se sabe da sua história. Mesmo os membros da igreja, os próprios padres, não têm, do ponto de vista do estudo especializado, ultimamente se orientado para estudar de forma intensa a sua diocese. Ora, um congresso nestes 500 anos é uma oportunidade preparado com alguns anos de antecedência, pensado como foi. Nós preparámos este congresso e idealizámos desde há 3, 4 anos. E, portanto, estas pessoas que aparecem aqui e constituem um programa realmente intenso, magnífico, rico, vai ser uma espécie de pequena universidade intensa sobre a história da Madeira. É possível que tenhamos novas abordagens ou novas leituras? Porque metade da história da Madeira, a história da Igreja é metade da história da Madeira. Mais da metade, podemos dizer assim. E, portanto, estes especialistas todos que foram convocados foram desafiados a estudar determinados aspectos que eram da sua área da história da Igreja na Madeira. E o conjunto desses estudos vai dar uma espécie de nova história da Madeira ou contributo significativo para uma nova história da Diocese e da região autónoma da Madeira. Está a querer dizer que é possível que tenhamos novas abordagens da leitura que foi a expansão da Igreja pelo mundo? Naturalmente que, à luz daquilo que são os métodos e a perspectiva de conhecer a história de uma região, de uma diocese, em perspectiva atualizada e à luz dos métodos atuais de investigação, e isso oferecerá naturalmente e necessariamente novas perspectivas, novos conhecimentos alargados, enquadrados num âmbito mais vasto, não só numa perspectiva, eu diria, solipsista, virada cá para dentro, mas integrando aquilo que foi o papel, a ação desta diocese e desta região, porque a diocese irmanava-se com a região, identificava-se com a sua missão ao longo destes 500 anos, identificou-se sobremaneira com estes 500 anos de história madeirense. Vamos enquadrar no quadro de uma dinâmica da história nacional, europeia e global. Portanto, estudar a história da Diocese só faz sentido se a estudarmos interligada com o que se passava no continente, com o que se passava na Europa e com o que se passava no mundo. E também o contributo que a Madeira deu como plataforma de lançamento do projeto expansionista dos descobrimentos portugueses e do projeto ele agregado de universalização do cristianismo, o papel que a Madeira teve como ponta de lança desse grande projeto de universalização. Foi a maior empresa moderna criada pelos portugueses para expandir o cristianismo e que
inaugurou o processo de globalização em que hoje vivemos. Até ao século XV, o mundo vivia compartimentado, não comunicava entre si, cada continente vivia isolado, não se conhecia mutuamente. Com as viagens marítimas dos portugueses, os continentes, os povos, as culturas passaram a dialogar. E a Igreja também teve caminho aberto para implantar a sua mensagem, criar nova Igreja, e a Madeira foi essa grande rampa de lançamento. Tomar consciência de que este território pequeno, esta pequena ilha, teve um papel grande e significativo no conjunto da história da humanidade, acho que para nós também é motivo de alegria. Já falou que este congresso está a ser preparado há alguns anos. Que tipo de investigação é que está a ser produzida? Conhecimento da realidade institucional da Diocese e da forma como ela foi instituída, os seus organismos, as suas instituições, a forma como ela se implantou e projetou neste território, mas também missionariamente enviando missionários para diferentes terras de missão, mas também ajudando a construir novas dioceses e novas igrejas que foram geradas a partir desta diocese-mãe, tornando-se primeiro diocese sufragâneas, isto é, dependentes da Igreja Madeirense, porque a Igreja Madeirense... Quais eram os limites ou as fronteiras da Igreja Madeirense? A Igreja da Madeira foi fundada em 1514 com a bula papal, que lhe dava jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir. E sim, naquela época implicava que a Madeira tivesse jurisdição sobre 4 continentes, o que a tornou, do ponto de vista desta jurisdição canónica, a maior diocese do mundo, de sempre. Claro, foi durante poucas décadas, mas foi significativo, e dela brotaram novas dioceses. Primeiro se tornaram sufraganas, dependentes juridicamente da diocese do Funchal, que era metropolita, tornando-se arcebispado. E depois, mais tarde, com também o progresso do Império Português e da afirmação de outros territórios, nomeadamente o Brasil, a África, o Oriente, com igrejas pujantes e maiores, porque tinham mais espaço para se expandir, depois essas igrejas locais particulares, que esta é a designação canónica para uma diocese, uma igreja local ou particular, essas dioceses depois tornaram-se autónomas e vieram-se a tornar até mais importantes que a mãe, que a diocese-mãe, mas foram geradas a partir do seio da Diocese do Funchal. Estamos numa fase de investigação e de pesquisa. Isto quer dizer que a história religiosa ou das instituições religiosas ligadas à Igreja Católica ainda não está totalmente construída? Não, a história para já nunca está acabada. E a construção da história é um trabalho permanente que se faz em cada tempo e precisa ser continuamente atualizado. Porque a forma de nós fazermos história no século XIX, à luz do contexto daquela época, é diferente da forma de fazer história no século XX e é naturalmente diferente da forma de fazer história no século XXI. A história do passado é feita mais em função do presente do que o passado em si, à luz dos valores, dos critérios, das preocupações e das necessidades de conhecimento que o homem presente tem. O historiador muitas vezes é mais condicionado pelo presente do que o próprio passado. Aquilo que era valorizado no século XVIII, XIX, em termos de conhecimento do passado, é muito diferente, ou significativamente diferente, do que é valorizado hoje. Mas houve algum esquecimento por parte das instituições académicas ou não? Vou dar um exemplo. No século XVIII e XIX e princípio do século XX valorizava-se muito a história dos factos, a história política, a história dos reis, da rainha, dos grandes líderes, das elites. A partir da segunda metade do século XX passámos a valorizar outros âmbitos da história também significativos. A história do cotidiano, a história da vida privada, a história da cultura, a história dos mitos e dos símbolos, e aí também entra a história da religião, que foi descurada, especialmente no século XIX e XX, com o excesso da racionalidade científica e positivista dessas matrizes científicas dominantes. A partir de hoje, nos dias de hoje, valoriza-se muito mais uma história muito mais alargada, muito mais complexa, onde tudo o que diga respeito à ação do homem no tempo possa ser historiado. Por isso é que encontramos aí tanto história política, como história das mentalidades, como a história da velhice, como a história das crianças, como a história até de objetos que têm também a sua história. Portanto, tudo tem o seu lugar. A ideia é abarcar os vários níveis, não só nos situarmos, por exemplo, as histórias que nós temos da Diocese, os subsídios para a história, são muito assentes na ótica dos líderes, dos bispos, das principais figuras, das principais instituições. Essa história também é importante, mas precisa ir mais além. E é preciso também estudar a ação concreta dos povos
que, mesmo anónimos, participaram também nessa história, nos diferentes níveis da sociedade. É preciso estudar as estratégicas, as metodologias de ação, os diferentes grupos de influência e em presença e em conflito. E é preciso estudar a história da instituição, mas também a história paralela daqueles que também foram contra a instituição, que a criticaram. E porquê que a criticaram? Portanto, nessa relação também estudar a história em tensão, como a história humana é uma história que progride em tensão dramática. E estudar também esse processo de tensão e a relação fundamental entre carisma e poder. A história da Igreja é muito marcada ao longo dos tempos por esta tensão entre carisma e poder, entre o desejo de conservação e institucionalização e também aquele desejo que é expresso por alguns mais ousados, que desejam que a Igreja também progrida, se adapte aos novos tempos, seja mais profética, que atenda à sua missão essencial, que é o serviço dos mais fracos e dos mais pobres. Isso também precisa de ser estudado e entendido. A Igreja como instância promotora de solidariedade. Todos esses vários diferentes níveis de atuação, de presença da Igreja e de relação serão estudados neste Congresso. A civilização europeia é, em parte, um reflexo de uma cultura ligada ao cristianismo. O pensamento novo ocidental nasceu na Igreja Católica. Por que razão, mesmo nas universidades, pouco se fala da importância da Igreja Católica na evolução para os ditos sistemas democráticos? Essa pergunta é de veras interessante e é uma grande preocupação minha como historiador. Se nós dizemos que a história da Igreja é metade da história portuguesa e da história da Madeira, porque é que nos manuais escolares ela praticamente está ausente? Isso tem uma explicação e tem a ver com aquilo que foi o processo de secularização desenvolvido de forma forte no século XIX e XX, em que correntes culturais se tornaram hegemónicas e também combatendo o excesso de presença da Igreja de outros séculos, procuraram eliminar a presença da Igreja no espaço público, que teve o seu culminar na Primeira República com a distinção Igreja-Estado, com a expulsão das ordens e congregações. Já tinha havido episódios anteriores no mesmo sentido, mas aí de uma forma forte se consolida essa separação e uma perseguição e julgar a ação da Igreja para a esfera privada. Isso também teve efeito a nível da compreensão da história. Houve uma espécie de apagamento, devido a essa reação anticlerical e anticatólica, da presença da Igreja na cultura e expressa naquilo que há os manuais escolares e ao ponto de chegada daquilo que é o trabalho académico de conhecimento, que depois se sintetiza em manuais de ensino. Ora, o pensamento dominante que a partir do século XIX que vingou e que se impôs até hoje na sociedade portuguesa foi marcadamente anticlerical e anticatólico e bania, apagou a ação da Igreja, parece que ela não existiu. Portanto, é por motivos ideológicos, assim sendo, é por razões ideológicas que há esse apagamento. E hoje em dia importa, passado esse tempo da chamada cultura de combate, e aí percebe-se nesse contexto em que os vencedores na área da cultura acabaram por apagar o inimigo, isso faz parte da lógica precisamente da guerra, e neste caso foi uma guerra cultural. Chega-se a um tempo em que é preciso rever a situação e equilibrar as coisas. A Igreja teve um papel que não pode ser sonegado e é uma falta grave, uma lacuna grave. Ela também não está presente no ensino, porque isso é desconhecer metade da história. E essa história, quer se seja católico, quer não, quer se acredite, quer não, do ponto de vista da honestidade intelectual, tem que ser conhecida e estudada e tem que estar presente nos manuais e apresentar de uma forma distanciada, dizendo as coisas como foram. Agora, apagar metade da história, na minha opinião, é um dos erros graves da nossa cultura e é um empobrecimento cultural absolutamente grave. E isso depois revela-se até isso tem consequências na universidade, na forma como olhamos os estímulos. Por exemplo, entramos na ceia, nas nossas igrejas. As pessoas que não tiveram formação na área do que é a simbologia religiosa, a cultura religiosa, entram numa igreja e é como um ocidental ir à China e de chinês. Portanto, não consegue identificar nem os signos. E isto, além de símbolos religiosos, são símbolos culturais, que fazem parte do património cultural destes 2 milênios de história. Portanto, não saber ler estes símbolos, nem saber reconhecer, nem interpretar
uma peça de arte sacra, é uma falta cultural grave. E isso deve-se, e porquê que a maioria das pessoas tem essa falha? Porque descurou o ensino e o conhecimento da nossa história religiosa. Professor Eduardo Franco, quem foram os principais protagonistas da história da Igreja na Madeira? Consegue apontá-los? Não, a Igreja, essa pergunta é importante e complexa ao mesmo tempo. Portanto, houve figuras da Madeira que se destacaram até no plano da Igreja e da cultura ocidental, europeia. E é preciso diferenciar as figuras que se destacaram, que tiveram um papel importante cá e fora de cá, e aqueles foram os protagonistas na construção da própria Igreja cá. E eu não quero ser injusto, mas vou apontar de forma representativa, mas não representativa de alguns, ilustrativa, melhor dizendo, mas constitui a ponta do iceberg de um grupo de homens e mulheres muito mais vastos que ajudaram a construir esta igreja. Mas destaquemos em primeiro lugar a Ordem Franciscana e os franciscanos como fundadores e formadores da forma mentes do cristianismo madeirense, da identidade madeirense. Eles foram os primeiros evangelizadores e marcaram aquilo que é a nossa devoção popular, as nossas tradições religiosas ou culturais, nomeadamente as missas do parto, o valor que o Natal tem no quadro da cultura madeirense. Destacaria também os jesuítas e a fundação do Colégio dos Jesuítas no Funchal, na formação das elites madeirenses até o século XVIII, mas destacaria também a ação de muitos bispos relevantes, que em muitos casos, e padres, que em muitos casos supriram a falta da presença do Estado em determinadas partes do território. Houve até bispos que, faltando um governador cá, assumiram as funções também políticas de governador, e houve um caso que até assumia a função de comandante militar e até dirigiu o Exército Madeirense, por exemplo, na defesa da Madeira contra os piratas. Portanto, a Madeira muitas vezes funcionou, a Igreja funcionou como a instituição complementar, supletiva, muitas vezes, da falta de presença do Estado. Atualmente é difícil de perceber um bispo que promova a paz e depois faça a guerra. Mas era para defender a população madeirense dos piratas. Imagino que você era bispo e que os piratas estavam a atacar as costas madeirenses. Se ele era o governador, não ia organizar o exército para defender a sua população. De acordo com a teologia cristã, nós temos o direito de defesa. E esta proximidade entre o poder político e o poder religioso, de alguma forma, condicionou, digamos assim, a mentalidade madeirense? Historicamente, no quadro do chamado Antigo Regime, a relação entre o público e o poder religioso era uma relação de casamento, de cooperação íntima. A partir do século XVIII e XIX é que houve a distinção dos poderes e a separação das esferas. De qualquer maneira, gostaria de destacar algumas figuras madeirenses importantes, além dos bispos, de padres relevantes. Gostaria de ficar algumas figuras que se afirmaram no plano internacional. Gostaria de destacar o padre Manuel Álvares, que no século XVI se tornou um dos mais importantes gramáticos, um dos maiores representantes da história da língua a nível internacional, porque ele criou uma gramática chamada Gramática Latina, que foi um manual de base de ensino em vários países do mundo, teve centenas de edições e foi o primeiro manual gramatical global. Era um manual que era usado no ensino dos colégios dos jesuítas, mas não só, em todos os continentes. E foi um manual que esteve em vigor durante mais de 2 séculos, traduzido em mais de 50 línguas, e ele é uma figura relevante para o estudo da história do ensino e da língua, e foi precisamente o madeirense aqui gerado. Mas a Madeira tem figuras relevantíssimas, como bispos significativos que dirigiram dioceses, como Dom Teodósio de Gouveia, em Moçambique. Gostaria de destacar a figura de padres que tiveram uma ação social importante, estando ao lado das populações, criando instituições de apoio social. Mesmo hoje em dia, se olharmos para o panorama daquilo que eu chamaria a assistência social, a solidariedade madeirense, boa parte das instituições de assistência social ainda estão nas mãos da Igreja e complementam a ação do Estado. Muitas paróquias estão equipadas e estão preparadas têm centros de dias, creches, as instituições que apoiam os doentes mentais, que apoiam as pessoas em situação de desvalimento. Historicamente foi assim e hoje em dia continua a ser, encontram abrigo nas instituições da Igreja. Esse complemento à ação do Estado,
que é positiva nos tempos de hoje, complementa a missão do Estado de assistir às necessidades das populações. A Igreja tem procurado muitas vezes complementar essa ação com a sua ação, que também é importante e significativa e que o Estado reconhece como importante. Professor, o senhor já disse que a organização deste Congresso não vai escamotear nada do período histórico em análise. Isto quer dizer que há factos históricos por revelar que podem denegrir, digamos, entre aspas, a imagem da Igreja Católica da Madeira? A Igreja tem 2000 anos e se há uma coisa que a caracteriza, uma identidade que é caracterizadora da Igreja, é o facto de ser santa e pecadora. Sempre foi assim em todos os tempos. A Igreja é formada por homens e mulheres que procuram a santidade, procuram a relação íntima com Deus, procuram construir-se e aperfeiçoar-se, mas são pessoas fracas que também caem, quer sejam padres, leigos, freiras, padres, e em todo o tempo a Igreja é marcada por esta dinâmica, por esta tensão entre a procura de santidade, e há exemplos extraordinários de pessoas com uma dedicação total e com uma vida de entrega aos outros, como há também pessoas que caíram e que fraquejaram e que não contribuem para um bom nome da Igreja. Polémicos por revelar? Para um bom nome da Igreja. Isso acontece na Igreja, como acontece nas empresas, como acontece nas famílias, em todo o lado. Isso faz parte da condição humana a que a Igreja não é alheia. O problema hoje em dia, e isso é muitas vezes desonesto, é que se centra os holofotes na Igreja, e como a Igreja tem a obrigação de ser uma instância à referência moral, basta um membro falhar, as pessoas concentram essa atenção e tem um efeito mediático extraordinário. Mas o problema muitas vezes é que nós tendemos a generalizar e a tornar tudo igual, o que não é verdade. Temos que perceber que a Igreja sempre teve esta dinâmica, e isto não se trata de defender a terra, trata-se de se compreender e procura em cada tempo também superar, porque a Igreja deve ser também uma instância, uma espécie de pátria da misericórdia, deve estar sempre disposta a acolher e Mas há dados históricos escondidos, digamos assim. E é permitir que as pessoas comecem de novo. Eu acho que um dos aspectos muito positivos da Igreja Católica é dar a possibilidade da teologia cristã, da teologia da misericórdia cristã, é dar a possibilidade às pessoas de começar de novo. Nunca desistir das pessoas e de elas poderem fazer novamente o caminho. E isso é um fator de humanização absolutamente extraordinário. Agora, a Igreja Católica, ao longo dos tempos, e é conhecido, os historiadores conhecem bem isso, todos conhecemos, teve pessoas absolutamente brilhantes e que são modelos extraordinários, como teve pessoas que realmente escandalizaram e que deram mau exemplo. Mas isso faz parte da história da Igreja, faz parte da Igreja santa e pecadora. No século XIX houve um conflito entre católicos e protestantes. Esta é a imagem, é o período mais negro da Igreja Católica na Madeira. E deixe-me dizer que isso também não vai ser não vai ser escamoteado. Tudo o que disser respeito à história da Igreja será estudado de uma forma aberta, livre, em nome do conhecimento esclarecido e em nome da procura da verdade. É isso que nos move e, portanto, como dizia Terêncio, nada do que é humano nos é estranho. E também nada, como depois disse o Vaticano II, nada do que é humano é estranho à Igreja e deve ser considerado como tal à luz da procura da verdade. O século XIX é um período complexo da Igreja Católica, não só na Madeira, mas a nível internacional. Foi o século das grandes revoluções, do multiplicar das ideologias que não eram favoráveis à Igreja Católica. Também houve lutas fortes entre protestantismo e catolicismo, e na Madeira também houve casos desses, através do caso de Robert Kelly, que atualmente também tem sido estudado a outra luz. Por exemplo, hoje no seminário sobre a Diocese do Funchal, houve uma conferência em Santo Paulo Rodrigues que apresenta aquilo que se passou com Roberto Kelly de uma forma diferente e menos mistificada, como muitas vezes é apresentado, e à luz também da chamada história política e dos interesses ingleses na Madeira. Por vezes, entende-se as coisas numa perspectiva de confronto entre protestantes e católicos, e às vezes um facto histórico, um acontecimento tem outras implicações e outras motivações que vão para além da questão religiosa. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas gostaria de colocar mais duas questões. No Congresso. Faça um favor. Que tratamento é que vai ser dado às conclusões deste Congresso? Este Congresso visa fundamentalmente não só reunir em Assembleia Grande um conjunto de especialistas que vão partilhar o seu conhecimento. Vão ser publicadas? Que vão ali ser que vão ser apresentadas oralmente como uma ação de formação em larga escala, mas depois os textos serão
publicados num grande livro que se chamará Para uma Nova História da Diocese do Funchal, com contributo de todos aqueles que ali apresentaram as suas conferências. Mais do que isso, também vamos gravar e vamos fazer um conjunto de documentários que depois ficarão disponibilizados em áudio e em vídeo para memória futura. Professor José Eduardo Franco, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final este programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.